Olá, queridos irmãos e amigos, é com muita alegria no meu coração que aqui me encontro para este nosso encontro de amigos e amigos de Deus. Este encontro tem um propósito de nos lembrar algumas coisas que ocorreram durante estes últimos dias. Entre elas, nós poderíamos falar de o Shabbat Day 250, poderíamos falar também na assinatura da nota de dólar pela primeira vez por um presidente dos Estados Unidos, mas isso deixaremos para uma outra altura. E hoje vamos nos deter sobre a razão, o verdadeiro fundamento, porque homens de grande influência nos Estados Unidos ergueram uma estátua toda banhada em ouro, quase de 7 metros, para honrarem e deixem passar a expressão, idolatrarem o 47º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Gostaria, para a introdução deste tema, convidar-vos a lerem comigo alguns textos da palavra do Senhor. E o primeiro texto que nós vamos ler, encontramos-lo no capítulo 19, versículos 5 e 6. E então diz o seguinte: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Que promessa, que bondade, que desejo de um coração que apenas sabe amar. Deus teve, tem e sempre terá em mente conseguir este grande objetivo, que é ter um povo que se torne sua propriedade exclusiva dentre todos os povos, e que através desse povo fiel à aliança do Criador, eles se venham a tornar um reino sacerdotal e um povo santo. Mas não podemos esquecer uma coisa, é que este desejo de Deus está a nosso alcance. E para que ele seja alcançado e possamos fazer parte deste reino sacerdotal, deste povo santo, desta propriedade peculiar, aquilo que nos é proposto pela bondade do nosso amado Criador é que guardemos a sua aliança. Por isso ele diz: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Queridos irmãos, Deus, o soberano do universo, tem algo para partilhar, mas que não vai partilhar de maneira nenhuma com quem violar a aliança que ele
estabeleceu conosco no Sinai. No livro de Isaías, no capítulo 42, no versículo 8, diz assim: Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. A minha glória, pois a outro não a darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Que coisa interessante! Deus tem uma glória para repartir, mas essa glória não pode ser repartida para aquele ou aquela que tem na sua vida uma ligação com a idolatria. No livro do Deuteronômio, no capítulo 4 e no versículo 23, diz-nos o seguinte: Guardai-vos e não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus que tem feito convosco. E não façais para vós escultura alguma, imagem de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Queridos irmãos, a idolatria, toda a forma de idolatria é proibida por Deus. E esta proibição está dentro da aliança que Ele fez conosco em Horeb. No livro do Deuteronômio, Deus vai ser ainda mais específico. O nosso Pai Celestial, Ele quer nos esclarecer de tal forma que não reste qualquer sombra de dúvida daquilo que é idolatria. E diz assim: Guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois nenhuma figura vistes no dia em que o Senhor em Horeb falou convosco do meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhança de homem ou mulher, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave alada que voa pelos céus, figura de algum animal que se arrasta sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra, que não levantes os teus olhos ao céu e vejas o sol e a lua e as estrelas e todo o exército dos céus e sejas impelido a que te inclines perante eles e sirvas aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Queridos irmãos, não resta qualquer dúvida. A prova de que Deus não tolera idolatria é que quando Ele transmitiu, quando Ele falou com voz de trovão e quando os 10 mandamentos foram escritos nas tábuas de pedra, nenhuma imagem invisível foi vista pelo povo. Porque o Senhor sabia que se porventura Ele se manifestasse na sua glória, o homem tentaria copiar de uma forma distorcida o Deus que falou no Sinai. E então, para que o povo não se corrompesse, Ele não só não apareceu, mas deu instruções
para que o homem não fosse tentado a fazer imagens esculpidas, quer à semelhança de homem ou mulher, quer à semelhança de animais, quer à semelhança de aves, quer à semelhança de astros, porque Deus conhece o coração e a fragilidade do homem. Mas a pergunta que eu quero fazer: obedeceram eles? Viveram de acordo eles com esta aliança? Não. Passado pouco tempo, ali estavam eles a transgredir a lei de Deus, corrompendo as suas almas, fazendo uma imagem de animal e que eles consideraram o Deus que os iria guiar. Queridos irmãos e amigos, tudo aquilo que se passou nestes dias, num dos países que está profetizado como sendo o país, os Estados Unidos da América, que é, pela profecia, conhecido como a segunda besta de Apocalipse 13, essa besta de Apocalipse 13, essa segunda besta, ela vai desenvolver-se de tal maneira, ganhar um poderio de tal maneira, que vai dar força à primeira besta que se levantou nas águas e que é o papado. Amigos, Satanás sabe que para que o ser humano não possa receber em suas vidas parte da glória divina, ele tem que levar o ser humano a tornar-se um idólatra. Sim, a tornar-se um idólatra. Agora deixem-me ver que este mesmo desafio, a tornar-se idólatra, a adorar alguma coisa visível em vez do invisível, foi feito por Satanás a Jóshua, como nos diz em Lucas, no capítulo 4 e no versículo 8. E Jesus respondeu e disse: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só Ele servirás. Satanás tentou, mas o Filho do Homem rejeitou. E hoje Satanás continua a seduzir, a levar as pessoas à idolatria. Mas a grande maioria não segue o exemplo do nosso amado Senhor e Salvador, que disse para Satanás: vai-te para trás de mim, Satanás. Queridos irmãos, no capítulo 4 e no versículo 24, Deus vai nos mostrar o que é verdadeiramente a adoração. Este era um problema da mulher samaritana. A mulher samaritana estava confusa de como se havia de adorar e onde adorar. E Jesus, de uma forma bem clara, fê-la compreender esta realidade. E vejamos o que ele diz no capítulo 4 de São João, no versículo 23 e 24, diz o seguinte: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade.
Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é Espírito. E importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. O verdadeiro adorador, adora aquilo que não vê. O falso adorador adora aquilo que vê. Porque aquilo que nós necessitamos é não de uma imagem visível, mas nós precisamos de uma imagem, ou melhor dizendo, várias imagens que a Bíblia nos mostra através de um estudo profundo daquele verdadeiro Deus a quem nós devemos adorar. Você não precisa de ver, você precisa de conhecer. E quando o céu achou por bem, Jesus tornou-se carne, viveu entre nós, foi desafiado como nós fomos e somos a adorar o visível, o palpável. Mas Jesus recusou, dando-nos o verdadeiro exemplo do que o verdadeiro adorador adora a Deus, que não o vê, mas que sente na sua vida as evidências da presença de Deus a conduzi-lo. Queridos irmãos, eu gostaria que nós pudéssemos agora ouvir este pequeno vídeo que também de uma fé dita cristã publicou. Ouçamos aquilo que ele diz. E sobre a estátua do Trump que ele mandou fazer e pediu para pastores consagrar, fazer uma oração inaugurando, foi o próprio Trump que mandou fazer. Tem um bocado de crente aqui passando pano e dizendo assim, não, mas foi os crentes que fizeram, foi o Trump que fez, colocou na casa dele que fica em Miami, onde tem também um campo de golfe. E eu trato isso como idolatria, irmãos. A igreja foi lá, colocaram as mãos na estátua, consagraram, oraram. Pessoal, isso aí é idolatria e Deus não divide a sua glória com ninguém, por mais que você queira, passa pano. Este irmão que nós acabamos de ouvir, vemos aqui na imagem de fundo o pastor que consagrou esta estátua. E quero dizer-vos que este pastor não é um pastor que tem uma filosofia católica, porque só os católicos, de uma forma aparente, aceitam as imagens esculpidas. Mas este pastor é um pastor protestante evangélico. E eu gostaria de mostrar-vos que esta estátua, ao ser consagrada, inaugurada, nada mais é que pura idolatria. Mas porquê tudo isso? Vamos. Qual a razão da estátua? A estátua monumental mais recente e de maior destaque de Donald Trump chama-se Dom Colossus, também conhecida como Patriot. Trata-se de uma escultura de bronze com cerca de 4,5 metros de altura, chegando a quase 7 metros, com a base totalmente revestida com folhas de ouro de 23,75 quilates. A estátua foi idealizada
para imortalizar, homenagear o momento em que Donald Trump sobreviveu a uma tentativa de assassinato em Butler, na Pensilvânia. A escultura réplica fielmente a sua posse icónica após o ataque com o punho erguido no ar, em sinal de resistência e determinação. O início do projeto foi encomendado em agosto de 2024, uma semana após o atentado. A instalação oficial foi finalmente instalada e inaugurada em 8 de maio de 2026 no Trump National Doral Miami, o resort de golfe do presidente da Flórida. Quem foram os financiadores? A obra foi encomendada e financiada por um consórcio de empresários e investidores de criptomoedas, apoiadores do token Patreon, juntamente com uma comunidade, mais de 6.000 apoiantes do movimento MAGA. Os investidores aceitaram de imediato o extra, somando $60 mil ao custo do fabrico e elevando o preço da estrutura para $360 mil. Queridos irmãos, esta estátua, ao ser erguida, ela tem como objetivo fazer crer às pessoas que este homem que resistiu àquele atentado, eles querem afirmar, como nós iremos ver mais à frente, que este homem não é um homem qualquer. E a verdade é que não é um homem qualquer, que ele é admirado por muitos, acolhido por muitos, desejado por muitos, mas odiado também por muitos no planeta. Queridos irmãos, aqui temos o momento da inauguração da estátua. Ele está em inglês, vamos passar alguns segundos para verem como tudo se passou. Ouçamos. Love, and I want to thank Mark Burns, a pastor. He's a good pastor. He's a good man. I've known him a long time. He's been with me from the beginning, right from the beginning. Maybe about 2 days later, right? 2 days. Right, Mr. President. He was right at the beginning. Meus amigos, essa imagem aqui está dando o que falar, que foi postado nas redes sociais do pastor Mark Bungs. E ele diz o seguinte: honrado por testemunhar a história a ser feita enquanto revelamos a estátua de Donald Trump, um poderoso tributo à liderança, resiliência e legado. À medida que o presidente Trump se dirige à multidão, a energia é inegável. Isto é mais do que um momento, é um movimento, disse o pastor Mark Bungs. Eu não sei se é assim que pronuncia. E muita gente questionou, dizendo que não era pastores, não eram evangélicos, e tinha até judeu envolvido. A verdade é que é um momento de homenagem, aparentemente. Vamos ler a notícia que é melhor. Mas o vídeo que está causando polêmica na internet sobre um possível bezerro de ouro, até postei na minha outra rede social lá, cara, e muita gente saiu em defesa. É sobre a estátua, esse vídeo aí, a estátua aonde o Donald Trump foi levantado coberto de ouro, meus amigos. E uma celebração conduzida, né, por um deles, pastor evangélico. Inclusive ele teve que sair se defendendo, né, depois dessas imagens postadas. Queridos irmãos, eu gostaria de apresentar-vos a história dos principais reformadores e a forma como eles lidaram com a idolatria.
Gostaria de falar-vos desta crença do passado. E o primeiro que eu gostaria de destacar, Calvino, teve uma posição muito mais rígida. Em sua obra Institutas da Religião Cristã, ensinava que qualquer tentativa de representar Deus por imagens corrompia a sua glória. Eu estou 100% de acordo com este ensinamento de Calvino. Ele argumentava que Deus é espírito e infinito. Imagens levam facilmente à superstição. O coração é uma fábrica de ídolos, dizia ele. Já o outro homem, Zwinglio, defendia a retirada completa de imagens dos templos cristãos. Em Zurique ocorreram reformas iconoclastas nas quais pinturas e esculturas religiosas foram removidas das igrejas por serem consideradas contrárias ao segundo mandamento. Foi um momento incrível no século XVI. Foi uma luta, uma batalha contra a idolatria. John Knox, influenciado por Calvino, também condenava o uso de imagens religiosas no culto. O movimento presbiteriano escocês herdou essa forte oposição à veneração de imagens. E que dizer dos pioneiros adventistas? Do sétimo dia, herdaram muito da compreensão protestante e histórica sobre a idolatria. Ou seja, quando o adventismo apareceu, e estamos a falar do século XIX, foi começado a combater de uma forma acérrima também o culto às imagens. Porém, Lutero diz-nos, e eu gostaria de ler-vos esta notícia que me surpreendeu um pouco. A notícia chegou a Lutero em Ortburg. Qual foi a sua reação? Quando Lutero soube que todos estes reformadores davam ordem para tirar e queimar e destruir essas imagens, não contradiz que ele recebeu a notícia com fúria. E então diz, não contra as imagens católicas, mas contra os destruidores delas. Lutero abandonou seu esconderijo seguro, arriscando prisão e execução, e voltou a Wittenberg para confrontar os iconoclastas. Em 8 sermões consecutivos, conhecidos como sermões Invocavit, pregados entre 9 a 16 de março de 1522, ele denunciou a destruição como vandalismo que trazia a liberdade evangélica e reintroduzia o legalismo. E ele disse, imagens são permitidas, declarou Lutero. E mais, se eu pudesse, mandaria pintar toda a Bíblia dentro e fora das casas. Queridos irmãos, Satanás sabe que para que Deus seja impedido de repartir a sua glória conosco, Satanás precisa de nos levar e de nos tornar idólatras. E quero dizer-vos uma coisa. Aquele versículo que nós lemos no capítulo 4 de Deuteronômio, que diz que não se deve fazer qualquer tipo de imagens, nem de pessoas, nem de astros, nem de animais, esse mesmo princípio foi deitado no contentor do lixo. E hoje são erguidas por todos os lugares
dentro e fora da Igreja Católica, imagens contra a vontade do Criador. Deixem-me falar um pouco agora na Igreja que me trouxe ao conhecimento esta mensagem. A Igreja que me abriu os olhos, mas que hoje eu vejo-a de olhos fechados para aquilo que no passado, na década de 80, os meus olhos foram abertos. E deixem-me dizer como é que a idolatria entrou no Adventismo. Da mesma forma que ela entrou no protestantismo, da mesma forma como ela entrou no catolicismo, ela também subtilmente entrou no Adventismo. Foi no ano de 1964, em St. Albans, na Inglaterra, a sede da divisão transeuropeia da Igreja encomendou a obra Free Angels de Apocalipse, os três anjos de Apocalipse, ao renomado escultor adventista britânico Alan Collins. Instalada na fachada do edifício em fibra de vidro, esta tornou-se a primeira escultura pública oficialmente autorizada pelo movimento adventista. Estamos a falar de 1964. Estes três anjos foram colocados na fachada de uma fachada do edifício adventista e autorizada pelos líderes daquele tempo. Agora note, já na década de 1970 e agora nos Estados Unidos, o uso expandiu-se diretamente para os grandes centros educacionais adventistas norte-americanos. Alan Collins migrou para os Estados Unidos e passou a lecionar em universidades da organização, onde concebeu monumentos icónicos, como a escultura de concreto Regeneration na Andrews University. Em 1981, 11 anos mais tarde, um monumento em bronze de God samaritana no campus de Loma Linda, Califórnia, que sintetiza visualmente a missão médica da instituição. Ano 2000, 19 anos mais tarde, então as coisas aqui foi terrível. Em Toronto, no Canadá, a validação global e de liderança máxima ocorreu na Assembleia da Associação Geral da Igreja Adventista em Toronto, com a exposição da monumental obra em bronze de 12 peças, O Rei Vem Vindo, do escultor Victor Isse. Também nos é dito Fundação Didática e Memorial. A escultura é permitida e incentivada quando atua como sermão silencioso, servindo apenas para ilustrar narrativas bíblicas, resgatar a história pioneira da denominação ou evocar a criatividade dada por Deus. Ou seja, Deus proíbe, mas a Igreja agora diz, sim Senhor, nós podemos usar a escultura desde que ela sirva para incentivar, para atuar no sermão silencioso, para ilustrar narrativas bíblicas, para resgatar a história pioneira da denominação ou invocar a criatividade por Deus. Há uma mensagem escrita no livro Grande Conflito, na página 568,
a mensageira do Senhor alertou-nos. E ela diz, os romanistas, estamos a falar da Igreja de Roma, a Igreja Católica, colocam cruzes sobre as igrejas, sobre os altares e sobre as vestes. Por toda a parte se vê a insígnia da cruz. E ela está a falar da Igreja Católica. Quer nas paredes, quer nas igrejas, quer nas vestimentas, se vê cruzes por todo o lado. Por toda a parte ela é exteriormente honrada e exaltada. Mas os ensinos de Cristo estão sepultados sobre um montão de tradições destituídas de sentido, falsas interpretações e rigorosas exigências. Se isto foi possível aos romanistas colocarem cruzes sobre as igrejas, sobre os altares e sobre as vestes, hoje não é apenas a Igreja de Roma, mas todas as igrejas que se dizem igrejas cristãs já o consentiram. Vejamos que a Igreja andou rápido, mas na direção errada. Aqui temos algumas imagens que nós não podemos negar. Por exemplo, temos aqui algumas imagens no ONASP, no Brasil, no Colégio ONASP. Temos aqui um jovem a tirar uma fotografia com uma aparente imagem representando Jesus. Essa imagem que foi condenada lá e que Deus disse nenhuma imagem vista em Horebe, agora já é tolerada nas instituições adventistas e as pessoas até sentem prazer ao lado delas ganharem um pouco daquilo que é a idolatria e tirarem fotografias com as imagens, quando deviam tirar as imagens e destruí-las, como fez, e muito bem, aquele que nós bem conhecemos. Notem aquilo que nós vemos agora na imagem do baixo. A mensageira do Senhor, que combate de uma forma tão drástica a idolatria. Ela própria lhe fizeram um busto em memória a ela e ali está exposta. Eu tive, não digo o privilégio de ver, mas vi nos Estados Unidos esta imagem. Vemos também aqui mais imagens a serem inauguradas e calculem já há algum tempo atrás, enquanto Ted Wilson era o presidente da Conferência Geral. Também aqui estão as outras imagens que nós falámos há momentos dentro da Conferência Geral. E a cruz encontra-se hoje na grande maioria das igrejas. Satanás pensou, Satanás idealizou, e o mundo que até aí combatia tudo isto aceitou, adotou e promove. Queridos irmãos, vejam que mais está a acontecer agora. Olhem bem aquilo que este nosso irmão Robson Ramos nos apresenta de como a Igreja Adventista, que por ir aqueles que defendem a verdade, impede que eles preguem essa verdade, mas calculem quem eles convidam para pregar dentro das igrejas adventistas. Segure-se se está de pé. Puxa. Você acha que já viu de tudo? Preste atenção nisso aqui. Eu que celebrei a missa em uma igreja adventista.
Mas calma aí que eu vou te explicar isso. É que eu estive na igreja de Santa Maria do Santo Cinto, em Ventura, na Califórnia, celebrando a Páscoa. E é lógico que essa é uma comunidade da igreja siríaca ortodoxa. E eu sei que você está curioso, mas é que a igreja funciona aos domingos em um templo adventista do sétimo dia. Sim, é porque a nossa comunidade lá ainda não adquiriu uma sede definitiva. Então nós alugamos deles. E aí dá certinho, porque a gente celebra os domingos, no horário que eles não usam. E isso mostra uma coisa muito bonita: o cristianismo é muito maior do que as pessoas imaginam. E lá eu fui recebido com muito carinho pelo meu amigo e irmão, o padre Tony Yacoub, e por toda a lindíssima comunidade. E lá a maioria deles falava árabe. E por ser Páscoa, a saudação da ressurreição é Al-Masih Khan, que quer dizer Cristo ressuscitou. E a resposta é Hankan Khan, verdadeiramente ressuscitou. É bonito, né? Eu não falo árabe tão bem assim não, viu? Mas fica inusitado para o nosso português, olha só. Al-Masih Khan, Hankan Khan. Repete aí e me conta nos comentários se você conseguiu dizer certinho. Aí tem um outro detalhe. Enquanto no Brasil a gente celebra a Páscoa segundo o calendário gregoriano, por conta dos feriados, e também, lógico, a gente tem permissão patriarcal por ser uma missão evangelizadora, ali eu celebrei segundo o calendário juliano. Ou seja, eu literalmente celebrei a Páscoa 2 vezes no mesmo ano. No dia 5 no Brasil e depois no dia 12 nos Estados Unidos. Naquela igreja também tem algo raríssimo. É uma relíquia do Santo Cinto da Virgem Maria. E eu sei que você pensou que era um ostensório, né? Mas não, é só um relicário. Você gostaria de estar perto dessa relíquia? Me conta, vai. Esse é um tesouro espiritual preservado pela tradição da Igreja Siríaca Ortodoxa. E, sinceramente, poder viajar o mundo como um padre brasileiro e celebrando a nossa fé, inclusive em outros idiomas, vendo que a tradição viva permanece em qualquer lugar do mundo, me fez entender que a igreja está mais forte do que nunca em todos os lugares, como a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu agradecimento a toda a comunidade, meu amigo Padre Tony Yacoub, sem esquecer do meu arcebispo Dom Tito Paulo, que me permitiu, e logicamente do arcebispo para a Califórnia, Dom Clemes Eugene Kaplan. E eu quero que você saiba que existe muito mais do cristianismo do que você imagina, viu? Queridos irmãos, eu fico sem palavras ao ver isto. Como é que no sábado se adora a Deus naquele lugar e como é que no domingo se adora ao inimigo de Deus no mesmo lugar? Como é que os líderes estão a permitir que isto aconteça? Sabem porquê? Porque eles já estão unidos com Roma. E eu quero vos dizer uma coisa. Aquela imagem que vocês viram de Trump não é a imagem da besta. Aquela imagem não é a imagem que está profetizada e que vai ser levantada pelo movimento cristão em memória à besta de Apocalipse 13, a besta que sobe do mar. Diz-nos o verso 14: e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra, que fizessem uma imagem à besta que tinha sido ferida à espada e vivia. Aquela besta que foi o papado, que em 1798 foi ferida pelo general Berthier, essa ferida está em vias de ser completamente curada, restaurada. Mas com a ajuda de quem? Com a ajuda da segunda besta de Apocalipse 13, que é a besta que se levanta da terra. Em Apocalipse 13, versículo 3 diz: e eu vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Ou seja, o papado, houve um momento em que ele perdeu a força. Mas agora vai-se levantar um poder político unido com o poder religioso e vão tornar o papado
o homem do pecado, o chefe, o rei da nova ordem global. Da nova ordem global. A imagem da besta de Apocalipse 13 e 14 simboliza o sistema de adoração e controlo impostos pelos poderes políticos e religiosos apóstatas nos tempos do fim. Em vez de uma estátua literal, a maioria dos teólogos interpreta que ela representa a união entre a religião e o Estado para exigir a obediência cega. Mas também essa imagem vai representar poder ideológico e religioso. Representa uma união global que promove uma falsa adoração, exigindo lealdade absoluta a líderes ou ideologias humanas em vez de Deus. Também uma imposição e coerção. A imagem ganhar fôlego e falar simboliza a aplicação prática das leis desse sistema. Quem se recusa a adorar essa imagem e receber a sua marca é economicamente boicotado e perseguido. Tecnologia ou controle. Alguns também associam o cumprimento profético à tecnologia moderna, inteligência artificial ou sistemas centralizados que controlam o comércio e impõem controle social. Todos estes pensamentos é o IA que nos forneceu e que nós pessoalmente subscrevemos na íntegra cada um deles. Portanto, queridos irmãos, um movimento idólatra está-se a levantar, porque a ferida da primeira besta está sendo curada e em breve essa besta vai se tornar o líder mundial, aquele a quem todos, excepto aqueles que têm o selo de Deus vivo, reconhecerão como o representante de Deus na Terra. Apesar de este vídeo ser em inglês, e eu creio que existem muitas pessoas que nos visualizam que percebem a língua, eu não sou um deles, mas vamos ver que esta dita pseudo-pastora Paula White, ela vai associar Donald Trump, ela vai fazer um paralelismo entre a vida de Donald Trump e o próprio Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, e isto está sendo feito na presença do próprio Donald Trump. E ele, em momento algum, diz que é indigno de ser comparado àquele que por ele deu a vida e por cada um de nós. Mas ouçamos então. And Mr. President, no one has paid the price like you have paid the price. It almost cost you your life. You were betrayed and arrested and falsely accused. It's a familiar pattern that our Lord and Savior showed us. But it didn't end there for him, and it didn't end there for you. God always had a plan. On the third day, he rose, he defeated evil, he conquered death, hell, and the grave. And because he rose, we all know that we can rise. And sir, because of his resurrection, you rose up. Because he was victorious, you were victorious. Queridos irmãos, se alguém quiser ver o vídeo na totalidade, ele está na internet. Mas então, o porquê desta imagem? Ao ver erguida esta imagem, lembrei-me também de uma outra imagem que foi erguida com um propósito. Eu gostaria que vocês me acompanhassem
no capítulo 3 do livro de Daniel, Daniel capítulo 3, e vamos ler o que é que nos diz o versículo 1. Diz assim: O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados, e levantou-a num campo de Dura, na província da Babilônia. Quero que pensemos nisto. Esta estátua que foi levantada por Nabucodonosor foi, na verdade, um desafio ao próprio Deus. E porquê que foi um desafio ao próprio Deus? Porque o próprio Daniel, no momento em que o rei Nabucodonosor se encontrava numa grande angústia depois de ter tido um sonho e depois de ele ter chamado todos os seus astrólogos e adivinhos que haviam no reino, Daniel foi à presença do rei. E podemos ler o versículo 15 que diz o seguinte. Aliás, deixem-me ler o versículo 2 primeiro, capítulo 2, versículo 38 e 39, que diz assim: E onde quer que habitem os filhos dos homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre a terra. Queridos irmãos, o que é que Deus tinha transmitido a Nabucodonosor através do sonho e interpretado por Daniel? Que Nabucodonosor era a cabeça de ouro que representava a Babilônia. Era a nação mais poderosa, sendo o metal mais valioso o ouro. Mas Daniel disse-lhe que depois dele se levantaria outro reino. E Daniel, ao ver a frustração do rei ao lhe ser dita a interpretação, viu que o rei não ficou contente quando Daniel lhe disse que após ele viria outro reino inferior a ele e que ele cairia por terra. E é aqui que o orgulho do rei Nabucodonosor vai levar Nabucodonosor a mandar construir uma estátua, não agora com 4 metais e ainda ao barro como ele viu no sonho, mas uma estátua toda em ouro, querendo ele desafiar Deus, que Babilônia seria a cabeça e seria todo o corpo, e que desde os pés até à cabeça seria sempre o reino de Babilônia. Queridos irmãos, Nabucodonosor fez um desafio a Deus. E fez um desafio a todos aqueles que não se deixaram contaminar com a idolatria, como Ananias, Misael e Azarias. E vejam o que ele disse. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda a espécie de música para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha do fogo ardente. E quem é Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Queridos irmãos, aquilo que aconteceu com estes 3 jovens
que representam os não idólatras, que representam o verdadeiro adorador de Deus, que representam aqueles que adoram o invisível e que rejeitam adorar o visível. Esta estátua foi levantada para nos fazer lembrar que no fim dos tempos, os Estados Unidos da América, aliados com o protestantismo, vão fazer uma estátua à primeira vista de Apocalipse 13, que é o papado, e vamos ver o que é que vai acontecer a esses. Com certeza, não deve ser muito diferente do que aconteceu com aqueles 3 hebreus que desafiaram Nabucodonosor e que não se prostraram diante da estátua. Agora eu quero que vocês vejam. Nabucodonosor, ele teve aquela frase e diz: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Agora eu quero que vocês vejam pelo menos aqui 7 frases que saíram da boca daquele que agora acabou de ter uma estátua em sua honra nos Estados Unidos da América. E vejam o que é que ele disse. Qual é o espírito que está por detrás deste homem que hoje está a ser o centro das atenções no mundo? Reparem, a primeira frase ele diz: vamos acabar com esses filhos, e eu não vou dizer o resto. São escumalha, não os quero na América. Os vossos países vão para o inferno. Ele está a falar daqueles países que não se associaram com ele nesta batalha contra o Irão. E ele diz: os vossos países vão para o inferno. Ele teve a coragem de dizer a uma jornalista, quando ela lhe faz algumas perguntas em direto: cala-te, sua porquinha. E estão a jogar com a Terceira Guerra Mundial, não têm cartas. Ele está a dizer aos outros países: vocês não têm cartas, vocês não podem, porque ele sabe que ele é o governo mais poderoso da Terra, é o exército com mais poder no planeta. Na frase 6 diz o seguinte: talvez devesse expulsar a Espanha da NATO. Ou seja, ele quer comandar tudo. Mas eu quero dizer-vos uma coisa. Olhem para esta frase número 7. Esses países estão a telefonar-nos, a dar-me graxa, estão loucos para chegar ao acordo. Por favor, senhor, vamos chegar a um acordo? Eu faço qualquer coisa, senhor. Disse o presidente em referência à crise tarifária. Os países, quando ele impôs estas tarifas, cederam à pressão que ele impôs por meio das tarifas. Agora há uma coisa que eu quero deixar bem claro. Não é esta imagem que representa a imagem da besta. Mas então, se não é esta imagem, qual é o objetivo? O objetivo é levá-lo a acreditar a si e a mim que este homem foi um homem escolhido por Deus e que está, segundo ele, no plano de Deus, para fazer a obra de Deus, para fazer com que a América volte para Deus, mas ele vai ao encontro da primeira besta e vai ser essa besta que vai ser honrada, adorada por todos os que habitam na terra. E o mundo vai dizer, com a ajuda dos Estados Unidos, quem é semelhante
à besta. E se vão prostrar diante dela e a vão adorar. Porque a imagem que vai ser levantada não é agora uma imagem de ouro, mas é sim um dia em honra do papado, que é a introdução de um sábado espúrio, que eles chamam de sétimo dia, mas não é o sétimo dia que Deus instituiu, mas um sétimo dia transformado em lugar do sétimo, passar-se-á a adorar como dia universal, santo e obrigatório, quer pelo poder político e religioso, o domingo como o dia do Senhor. E somente aqueles que não permitirem que a idolatria venha a fazer parte da sua vida é que vencerão nesta grande batalha entre Deus e Satanás. Que Deus nos dê forças para que tenhamos a mesma fibra, o mesmo poder dos 3 jovens hebreus diante dos líderes deste mundo e assentemos no coração. Não adoraremos a estátua, ainda que a morte seja o preço que temos a pagar. Fiquem com Deus e façam a vossa escolha.